Iceberg à frente. O chamado vem tarde demais. É o pior pesadelo de todo marinheiro. O casco está violado e o navio está afundando. Seu navio agora está vertical e está afundando rapidamente. Você se apressou até a ponta extrema da popa, evitando a queda inevitável pelo maior tempo possível, mas o navio ainda está descendo. Você se prepara para as águas geladas. Quando você de repente se lembra que o único lugar que deve evitar é justamente acima do naufrágio que está afundando. Relatos de testemunhas do Titanic lembram um tipo de efeito de sucção, onde o colosso em queda gerava uma força que arrastava tudo em seu rastro. Mas esses relatos são confiáveis? Qual é a ciência por trás da teoria? E se estiver correto, o que isso significa para sobreviver a um navio naufragado? Eu sou Stu, isso é Debunked, e estamos aqui para separar as verdades das mitos e os fatos das concepções errôneas. Antes de abordarmos os detalhes de um navio afundando, é uma boa ideia tentar entender por que algo flutua em primeiro lugar. Obviamente, todos os objetos com massa são afetados pela gravidade. Nosso peso, massa corporal multiplicada pela aceleração devido à gravidade, é uma força que atua para baixo, em direção ao centro da Terra. Ele nos mantém enraizados na superfície da Terra e nos faz despencar do trampolim mais alto e afundar na água. Um objeto flutua na água quando há uma força grande o suficiente atuando na direção oposta ao seu peso. Isso é conhecido como força de flutuação, e flutuabilidade é tudo sobre deslocar água. Pense na última vez que você tomou um banho. Você pode ter notado que o nível da água subiu à medida que você se abaixava na água quente. O motivo disso é que seu corpo agora ocupa um espaço que antes era ocupado pela água do banho. A água é extremamente difícil de comprimir, então quando você se abaixa nela, você não a esmaga. Você basicamente a empurra para fora do caminho. Toda essa água tem que ir para algum lugar. E como está confinada em todas as outras direções pelas laterais da banheira, o único caminho é para cima. Vamos imaginar, para simplificar, que sua banheira é perfeitamente retangular. Se você pudesse medir a elevação do nível da água com uma régua e multiplicá-la pelo comprimento e largura da banheira, obteria um número que corresponde exatamente ao volume total de todas as partes do seu corpo que estão debaixo d'água. Agora, o princípio de Arquimedes nos diz que um objeto submerso em um fluido experimenta uma força ascendente igual ao peso do fluido que ele desloca. se multiplicarmos o volume de que estamos falando pela densidade da água, obtemos nossa força de flutuação. Então, o que determina se a força de flutuação de um objeto é capaz de mantê-lo flutuando? Em uma palavra, densidade. Se for mais denso que a água, então seu peso excederá a força de flutuação que atua sobre ele e ele afundará. Embora o casco de um navio seja normalmente feito de aço, que é obviamente consideravelmente mais denso que a água, uma vasta quantidade de seu espaço interno está vazio, exceto pelo ar. Assim, o navio é, em média, menos denso que a água. Quando um navio faz a transição da terra para o mar, seu casco afunda abaixo da superfície do oceano até que tenha deslocado uma quantidade de água igual ao seu próprio peso. Neste ponto, a força descendente de seu peso e a força de flutuação atuando para cima são iguais. Ele flutua. Como então um navio chega a afundar? Vamos zarpar no SS Debunked e ver como nos saímos. Nosso navio ficará felizmente na superfície do mar enquanto sua densidade média permanecer menor que a da água do mar. Se você continuar adicionando carga pesada até que a densidade média do navio exceda a da água do mar, não há como escapar do inevitável. Uma abertura no navio, ou todo o convés eventualmente cairá abaixo da linha da água. Os espaços do aeródromo que anteriormente ajudavam a manter sua densidade suficientemente baixa começam a se encher de água, e o único caminho é para baixo. Outra rota para o fundo é através de uma violação do casco. Se um objeto rompe uma parte já submersa do navio, a água começa a inundar. Dependendo da extensão do dano e da construção do navio, ele ainda pode ser capaz de permanecer flutuando. Uma vez que chega ao ponto em que o peso excede a força de flutuação, porém, é o fim. Claro, se um navio vira capotando, a água pode entrar em suas aberturas muito rapidamente, levando a um evento de afundamento dramático e repentino. Esta é a principal causa de fatalidades em barcos menores. E, embora seja raro para embarcações maiores, quando isso acontece em navios enormes, os resultados podem ser catastróficos. Ok, então estabelecemos como a flutuação funciona e o que causa o naufrágio de um barco. Vamos dar uma olhada na física do desdobramento e como isso pode afetar nosso herói. O SS Debunked está afundando. À medida que afunda, a água passa pelo casco, e o atrito entre a água e a superfície do navio cria forças de arrasto.
Essas interações, que são mais pronunciadas em saliências, cantos e contornos irregulares da arquitetura do navio, causam mudanças abruptas na velocidade e direção do fluxo de água, introduzindo bolsões de alta e baixa pressão. O resultado são bolsões de turbulência e formação de vórtices. Embora alguns dos vórtices e suas correntes associadas possam puxar uma pessoa na superfície para baixo, também haverá correntes atuando em muitas outras direções. Em vez de um puxão para baixo singular, a turbulência se manifesta mais como agitação, movimento caótico em várias direções que pode ser desestabilizador e pode até te arrastar para baixo momentaneamente, mas normalmente não te suga para as profundezas. Dito isso, as forças de arrasto não são a única dinâmica em jogo aqui. À medida que um navio afunda, a água irá entrar rapidamente por quaisquer aberturas nas partes cheias de ar do interior do barco. Para explicar por que isso acontece, é útil entender o conceito de pressão hidrostática. A pressão hidrostática é a pressão exercida por um fluido devido ao peso da água acima daquele ponto. Quanto mais você afunda no oceano, mais a pressão hidrostática aumenta. O ar dentro do navio, no entanto, permanece aproximadamente na pressão atmosférica. Então há uma diferença significativa entre a pressão exercida pela água do mar e a pressão do ar dentro do navio. Todos os fluidos tendem a fluir de regiões de alta pressão para regiões de baixa pressão e a água do mar não é exceção. Qualquer abertura no navio fornecerá uma oportunidade para ela entrar rapidamente e preencher o vazio. Nesta cena, algumas das janelas ficam apenas parcialmente abaixo da linha d'água, mas esta camada rasa de água acumula peso suficiente para empurrar a pressão hidrostática além do que o vidro pode suportar. A água do mar gelada entra rapidamente e, sob a força da gravidade, despenca para dentro do navio como uma cachoeira interna. A poderosa corrente associada a esta cascata arrasta passageiros desafortunados através das aberturas e mais para dentro do navio atingido. Este cenário, um torrente de água puxando você para a borda para o seu destino certo, é mais ou menos o que aconteceria se você ficasse no topo de uma verdadeira cachoeira ao ar livre regular. Mas como seria se você, a cavidade e a abertura estivessem todos completamente submersos? Se por algum extraordinário golpe de infortúnio você estivesse na água ao lado do navio, como parte da estrutura do navio de repente implodiu sob a pressão, expondo uma cavidade cheia de ar para o oceano aberto, não é inconcebível que você pudesse ser sugado. Compartimentos que inundam rapidamente poderiam gerar correntes temporárias, mais fortes, puxando brevemente objetos próximos, incluindo nadadores azarados, antes que a turbulência assuma o controle. Embora esse tipo de cenário possa, em teoria, dar origem a uma forte atração com uma direção clara, ela não duraria. À medida que a diferença de pressão se move em direção ao equilíbrio, a atração enfraqueceria. E as condições caóticas do evento de afundamento garantiriam que até mesmo uma atração inicial bem definida se dissipasse rapidamente em correntes turbulentas multidirecionais. Se você tiver o azar de estar perto de uma abertura quando a água corre para preencher uma grande cavidade, e se a corrente for forte o suficiente para arrastá-lo junto, então suas chances de escapar do navio depois são bem pequenas. Ninguém que estava na grande escadaria do Titanic no momento em que começou a inundar é conhecido por ter sobrevivido. Há um aspecto fascinante e potencialmente perigoso de um evento de naufrágio que ainda não atendemos. À medida que toda essa água invade as cavidades cheias de ar, o ar é deslocado pela água, o que significa que é forçado a sair do navio e subirá à superfície na forma de bolhas. Então, como essas bolhas de ar afetarão uma pessoa na superfície? Acontece que isso é uma questão mais controversa do que você pode pensar, porque o ar é menos denso que a água. A água, que é aerada, cheia de bolhas, tem uma densidade média menor do que a simples e velha água. E quanto mais bolhas tiver, mais a sua densidade média diminui. A grande questão é, as bolhas de ar poderiam reduzir a densidade da água a ponto de uma pessoa flutuante afundar abaixo da superfície, nunca mais para ser vista novamente? Acontece que existe outro cenário, bem menos dramático, onde essa questão tem sido bastante ponderada. Estações de tratamento de esgoto. Sem entrar em muitos detalhes técnicos ou desagradáveis, as grandes piscinas de água marrom nessas instalações precisam ser vigorosamente aeradas como parte do processo de limpeza. Eles fazem isso basicamente soprando bolhas de baixo para cima no tanque. A ideia de que a água aerada é perigosa é levada tão a sério que tanques como este tendem a carregar avisos terríveis para possíveis mergulhadores, alertando-os de que a água é essencialmente imprópria para a natação.
e que mergulhar carrega um risco distinto de afogamento. No entanto, não está totalmente claro se isso é realmente verdade. Em meados dos anos 80, Patrick L. Stephens, do Departamento de Obras Públicas de Indianápolis, cansou das especulações e decidiu se arriscar. Em seu artigo de 1985, intitulado Caindo em um Tanque de Aeração, Você Afunda ou Nada, ele apresentou seus cálculos como um relato de seu mergulho em um tanque de teste, que é o tipo de tanque que seria usado para tratar esgoto, mas preenchido com água em vez de resíduos humanos. Ele descobriu que a água aerada resultaria em uma diminuição da flutuabilidade de cerca de 1,6%, o que significa que uma pessoa do seu tamanho, nas condições do teste, afundaria cerca de 5 centímetros a mais na água, dificilmente uma descida aterrorizante. Ele fez questão de notar que, embora a aeração da água reduza sua densidade, levando a um efeito de afundamento, o movimento ascendente das bolhas, na verdade, contrariava ligeiramente esse efeito, proporcionando um pequeno, mas provavelmente significativo impulso na direção da superfície. No final das contas, Stephens concluiu que eram as fortes correntes na borda dos tanques, que estavam puxando as pessoas para debaixo da água, não a densidade reduzida devido às bolhas. É concebível que bolhas muito grandes de um enorme navio afundando produziriam um efeito de aeração mais significativo, mas diferente do tanque de tratamento de esgoto. A formação de bolhas não seria contínua, uma vez que o ar tenha saído do navio, a aeração cessaria, a água do mar retornaria à sua densidade anterior. E qualquer objeto na referida água, humano ou não, menos denso que a água do mar, flutuaria de volta à superfície. À luz de nossa visão científica, então, parece que o efeito de mega-sucção associado a navios afundando é um mito, embora sejam baseadas em um mal-entendido de algumas dinâmicas de fluidos bastante complexas, mas muito reais. Se a ciência sugere que não há efeito de sucção, então por que existem inúmeros relatos de sobreviventes sendo puxados para baixo pela sucção do Titanic afundando? Bem, isso também parece ser um mal-entendido. A noção de que o Titanic criou sucção ao afundar foi explorada repetidamente durante os inquéritos oficiais britânicos e americanos que seguiram o desastre do Titanic, onde veio à luz que a principal fonte dessa ideia eram, na verdade, testemunhas que já estavam nos botes salva-vidas que se afastaram do Titanic por medo de serem sugados, não daqueles que realmente experimentaram o efeito de sucção eles mesmos. Cuidado, George Simmons, bote salva-vidas 1. Depois que vi que o navio estava condenado, dei a ordem para puxar um pouco mais e assim escapar da sucção. Foguista Stoker, George Belcamp, bote salva-vidas 13. Nós remamos novamente, então, e nos afastamos mais por causa da sucção do navio! Em contraste, aqueles que estavam perto do Titanic, ou realmente na água enquanto o navio afundava, relataram exatamente o oposto. O senador dos Estados Unidos da América, William Alden Smith, que presidiu o inquérito dos Estados Unidos da América, questionou: E houve alguma sucção notável? O comissário do Titanic, Alfred Crawford: Não, senhor. O marinheiro capaz do Titanic, Frank Osman, não havia Sucção alguma. O operador de rádio do Titanic, Harold Bride: Eu estava nadando quando ela afundou e praticamente não senti sucção alguma. As observações detalhadas do coronel Archibald Gracie foram fundamentais para entender os momentos finais do desastre do Titanic. Gracie afundou com o navio, agarrado a uma grade. Senador Smith! Gostaria de saber especificamente se, enquanto este navio estava afundando e você estava em proximidade próxima a ele, você notou alguma sucção especial. Coronel Gracie. Não, eu não notei nenhuma sucção e eu não desci tanto a ponto de afetar meu nariz ou meus ouvidos. Senadores questionaram várias testemunhas sobre a presença de sucção, com o senador Smith declarando: Há uma impressão de que um navio afundando pela sucção à medida que desce irá atrair para o vórtice bastante da superfície do mar circundante. Essa teoria parece ter sido desmentida pelo naufrágio do Titanic, porque todos os oficiais até agora disseram que não houve sucção. No entanto, há 2 sobreviventes que inicialmente foram para baixo com o navio e relataram ter sido sugados para baixo, embora por um breve momento. O ajustador da sala de caldeiras, Thomas Patrick Dillon, testemunhou que ele afundou com o navio e foi sugado 2 vezes. Braças. Ele então se afastou do navio afundando e Pareceu ser levantado até a superfície. o segundo oficial, Charles Lightoller, também descreveu ser sugado para baixo, mas ele mesmo explica que isso foi devido à água entrando no navio através de uma grade.
Foi contra essa grade que fui sugado pela água e mantido lá. Lightoller ficou brevemente preso debaixo d'água, mas depois foi libertado para a superfície. Houve uma explosão terrível de ar e água e eu fui lançado para fora. Só podemos fazer uma suposição educada aqui, baseada em nossa pesquisa da ciência. Mas, se examinarmos o caso de Charles Lightoller, seu depoimento se alinha com as correntes que descrevemos anteriormente, puxando uma pessoa para debaixo d'água à medida que as cavidades do navio se enchem de água. Uma vez que a cavidade atrás da grade em que ele estava preso se encheu de água, não haveria mais uma diferença de pressão suficiente entre a cavidade e o mar aberto, e a corrente que o puxava em direção ao navio essencialmente morreria neste ponto. A flutuabilidade adicional fornecida por seu colete salva-vidas, mais potencialmente um pouco de elevação de bolhas de ar subindo como descrito no experimento do tanque de esgoto, poderia resultar em uma sensação de ser soprado em direção à superfície do oceano. É difícil, claro, saber exatamente o que aconteceu em termos da física, além de qualquer outra coisa. O relato de uma pessoa sobre suas próprias experiências em um cenário tão traumático é improvável que seja cientificamente preciso e pode nem mesmo ser amplamente preciso, com alguns relatos contradizendo diretamente outros. Retornando ao naufrágio do SS Debunked, então, isso significa que é praticamente seguro flutuar diretamente acima de um navio que está afundando? Na verdade, não. Os efeitos de turbulência e aeração que detalhamos podem não resultar em uma sucção contínua e singular para baixo, mas claramente, logo após o naufrágio, a água estava caótica e instável. E as correntes que eles experimentaram foram quase fortes o suficiente para afogar aqueles que conseguiram sobreviver, para nos fornecer esses famosos relatos de testemunhas oculares. Além disso, em um evento de naufrágio desta magnitude, existe um perigo muito real de ser pego em uma parte solta do navio que está afundando. Além disso, existe um risco real de ser atingido por uma parte menos densa do navio após se desprender do naufrágio, que subiria rapidamente para a superfície e poderia atingir um sobrevivente flutuante com uma força considerável. Então, o que você deveria fazer? Se você estiver à deriva em águas abertas sem um auxílio de flutuação, conserve energia flutuando em vez de nadar ou boiar. Em condições calmas, deite-se de costas com as orelhas submersas, membros espalhados e mova suavemente os braços para manter o equilíbrio. Em águas agitadas, use uma posição de bruços, com o queixo encolhido, braços estendidos e pernas relaxadas. Suba à superfície apenas para respirar. Este método economiza mais energia, mas requer prática em um ambiente seguro. E como nota final, se você estiver prestes a embarcar em uma travessia oceânica e acontecer de ver este homem em qualquer lugar a bordo, pergunte se você pode pegar o próximo barco. Obrigado por assistir. Lembre-se de conferir strawberry.me para descobrir seu potencial. E se você ainda não fez isso, então por favor, se inscreva para garantir que você não perca nosso próximo episódio. Mantenha-se curioso. Nos vemos na próxima vez.